Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então, a nossa formação extraordinária, para como a gente realmente descobrir, qual é a verdadeira vontade humana, que realmente é a nossa resistência, a vontade humana unida com a diabólica, que é a ação do demônio totalmente, que vem para poder nos atrasar, nos fazer com que nós sejamos cada vez mais parados, estagnados, que a gente não consiga elevar os nossos sonhos, ao projeto de Deus para nós. A gente não se conhece, não se reconhece a nossa essência mais plena quando a gente continua vivendo nessa realidade de estar levando com a barriga as nossas vidas. E tudo que nós queremos, nossos projetos, e os projetos principalmente de Deus para nós. Então a gente vai continuar com a aula, espero que vocês estejam gostando dessa formação. Eu já tive algumas pessoas que me deu feedback. Ela ainda vem, até hoje não veio. E não é que a pessoa e elas gostaram muito, vamos lá. Para si mesmo. Sempre tem alguma coisa, sempre tem um argumento e sempre vai ter. E quando é que vai deixar de acontecer qualquer coisa na nossa vida? Só vamos fazer as coisas quando fizermos, apesar de qualquer coisa que aconteça. Eu recordo, alguns dos meus alunos, a gente saía às vezes para fazer propaganda na escola, e era uma coisa incrível, porque tudo acontecia quando a gente se combinava em sair para distribuir folhetos. Aí a gente tinha uma combinação entre nós, era um grupo muito jovem, muito alegre, a gente dizia, se vier o apocalipse e o anjo Gabriel entrar pela janela tocando corneta, a gente pede para ele fazer a trilha sonora e vamos entregar folheto assim mesmo. Porque só assim que a gente vai, fora isso não vamos sair nunca. Porque tudo acontecia, faltava luz, tinha engarrafamento na porta da escola, todo mundo tinha compromisso, não. Agora, se for o juízo final, a gente vai assim mesmo. O anjo Gabriel tocando corneta e fazendo trilha sonora. Fundo musical, cover artístico. Porque não dá de outra forma. Se você não assume que isso é importante e vai ser feito, pretextos para não fazer sempre haverá. E às vezes, cada vez mais complexos. Resistência e sexo. Ele vai dizer que sexo, chocolate, programa na televisão, tudo aquilo que é agradável e traz satisfação a curto prazo, é um prato cheio para resistência. Nem sempre sexo é resistência. Mas ele diz que é uma ferramenta muito boa para ser usada pela resistência, porque traz uma satisfação rápida. E que você distingue quando é resistência, porque depois gera um vazio interior terrível. Você percebe que você se enganou, se enrolou para fugir mais uma vez dos seus compromissos. Então, o mesmo com drogas, compras compulsivas, que você sempre acha que está faltando alguma coisa para você, fora e não dentro, TV, gula, etc. Distração com suborno fácil e barato. A resistência te suborna, ela oferece trocados, ela dá balinha para distrair você de fazer o que você tem que fazer. Coisas que trazem satisfação rápida, porque a construção de si próprio não traz satisfação rápida. É uma das coisas que ele diz do homem que constrói a si próprio é saber ter essa satisfação adiada. Ele não pode esperar ter resultados rápidos, porque crescer não é fácil, não é rápido. Ele não pode esperar a aprovação das pessoas, porque às vezes vem e às vezes não vem. Então é uma resistência adiada, um amor pelo próprio trabalho. E uma das coisas que a resistência vai fazer é atacar com coisas que trazem gratificação rápida. Tá? É uma ferramenta muito comum. Resistência e problemas, isso eu acho muito engraçado. A pessoa vive se envolvendo em problemas, ela não percebe, mas ela cria para fugir de fazer o que tem que fazer. Então o cidadão está doente, brigou com o vizinho, brigou com a família, perdeu o emprego, começou a beber, tem hábito de dormir até tarde. Ele inventa problemas para fugir de si próprio. Neurose, ciúmes, qualquer coisa. O artista não tolera a confusão em sua vida, pois isso o impede de fazer seu trabalho. Então, simplesmente não vai haver confusão na sua vida, porque ele não quer. Se o vizinho parar na porta dele, ele não vai nem olhar, porque ele tem coisa mais para fazer. Ele não vai brigar com o vizinho, não tem tempo para isso. Ele tem coisas mais importantes. Se os pais estão estressados, é bom, hoje eu não falo com eles, falo amanhã, eu não vou brigar com ninguém. Eu não tenho tempo a perder com isso. Não vou me envolver em nenhum tipo de confusão. Ele vai dizer de um outro tipo de problemas, que são as dramatizações, que essas são engraçadas,
porque essas existe um pacto tácito de dramatização. Diz que tem famílias inteiras que parece que elas combinaram entre si de estar sempre gerando um drama. Quando baixa o nível de drama, alguém vai e apronta alguma. Fulano bebeu, se alcoolizou, todo mundo blá, 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 a mãe chora, a esposa sai de casa, terminou aquilo, a filha mais nova aparece com uma tatuagem, blá, 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 blá. Ele diz que a família toda fica ali colocando combustível no foguete. E nisso, ninguém faz nada. Ele diz que a resistência é como se fosse um Papai Noel, que sai rindo com as bochechas vermelhas. Nessa casa ninguém vai fazer nada. Então fica uma cultura de dramatização, um atrás do outro. Garante, todo mundo vai ficar envolvido com isso, ninguém vai fazer seu trabalho. Quem tem algo a fazer, vocês já ouviram falar que Leonardo da Vinci deixasse de pintar seus quadros porque estava metido numa dramatização com a família dele? A gente não sabe nem quem era a família dele, ele estava lá pintando. Mozart, não, eu estou com um problema existencial hoje, eu não vou compor essa sinfonia. Que problema existencial? Como assim? Não sabia nem o que era isso, ele estava ali totalmente envolvido no seu trabalho. Quem tem algo importante e sério a fazer sabe que não tem tempo a perder com esses vícios emocionais que nós criamos como mais uma forma de fugir de nós mesmos. Mas uma desculpa, não, com essa vida difícil que eu tenho, ninguém faria nada. Eu acho que todo mundo que fez alguma coisa tinha vida fácil. Tolstói tinha 18 filhos, vocês sabiam? Bach tinha uns 12 e morreram uns 8 pelo meio do caminho. Vocês acham que alguém que fez alguma coisa grandiosa tinha vida fácil? Ou seja, essas coisas podem ser até verdadeiras e difíceis, mas nem por isso muitos seres humanos deixaram de fazer o que tinham que fazer com elas. Resistência e automedicação. Aí eu achei ótimo, maravilhoso. Muitas doenças são técnicas de marketing. Esse cidadão ele trabalhou em tanta coisa que é difícil imaginar isso cabendo numa vida só. Ele foi fuzileiro de naval, ele trabalhou no cais do porto, ele dirigiu o caminhão. Ele vai contar essas histórias por aí afora. Teve uma época da vida dele que diz que trabalhou numa agência de marketing e que o chefe dele chegava para ele e dizia: invente uma doença que nós vendemos o remédio. Aí diz que essas doenças modernas não são criadas por médicos, são criadas por especialistas em marketing. E aí é síndrome do pânico, do ninho vazio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nada mais é do que angústia existencial de não realizar teu sonho. Aí bota 1000 nomes, aí coloca justificativos, aí cria medicamentos, aí cria spa para a pessoa ir para lá, não sei o que. É uma besteirada que no final não se chega a lugar nenhum. Não é que não exista depressão real, mas muito do que se chama de depressão é angústia existencial por não fazermos o que viemos fazer no mundo. É saudade de nós mesmos, é frustração diante da maneira como vivemos. Então ele vai dizer, depressão e ansiedade podem ser reais, mas também podem ser resistência, cuidado. Ao invés de autoconhecimento, autodisciplina, gratificação protelada e trabalho árduo, que é a vida de um profissional, de uma pessoa que leva a vida a sério, você se dopa com medicamento para não sentir o chamado da sua alma. E vai embora. Está sentindo bem? Ah, o medicamento fez efeito, ele está feliz. Não deveria estar vivendo dessa maneira, ele não deveria estar feliz. Porque a única chance que uma pessoa tem é não estar feliz. Se ela viver uma vida medíocre e estiver feliz, acabou ela. Vocês percebem que, como dizia minha avó, necessidade que ensina o sapo a pular? Você não realiza nada dos teus sonhos, você está feliz, está perdido. Então a gente, para reconsiderar tudo que ela disse até agora, ela disse aqui que parece que tudo que acontece é feito para nos paralisar. Tudo a gente coloca desculpa, a gente se apega a qualquer pretexto, a qualquer problema, que a gente possa inventar. Parece que a gente se autossabota constantemente. Parece que nós queremos, só facilidades, o máximo possível que a gente puder correr de sofrer, de dificuldade, a gente faz, mas só que nada a gente consegue, facinho, nada. E nós nos apegamos muito às distrações, aos pretextos, a ficar empurrando com a barriga, a resistência com sexo, TV e qualquer outra distração com satisfação rápida, E o cigarro, gente, o cigarro tem um poder enorme de alienação, de ajudar na resistência. A pessoa que está muito acostumada a ter... Eu conversei com uma pessoa semana passada, um atendimento, e ela está com muita dificuldade. Mas uma dificuldade muito grande mesmo para poder avançar na espiritualidade dela. Porque ela fuma. E eu falei para ela assim, e ela espera muito resultado de Deus rápido, e Deus não
trabalha rápido, né? Eu mesmo falo por mim, as coisas comigo é muito difícil de caminhar. Mesmo eu fazendo a vontade divina e sendo fiel, eu sou fiel, gente. Vocês não têm noção, eu enfrento qualquer coisa, qualquer barreira que passar na minha frente para não deixar de fazer a vontade divina e não fazer a minha missão, né? E às vezes eu até questiono se tudo que acontece comigo é divina vontade mesmo, mas só que eu já sei que é divina vontade. O que acontece é que eu não busco aquilo que eu não resolvo por mim mesma. Então, por exemplo, se alguém vem, no meu caso, se alguém vem falar comigo, eu tenho que ficar atento com o que essa pessoa, o que ela está trazendo, porque na vida, na divina vontade, já não tem essa coisa de a gente inventar. É Deus mesmo que permitiu. Qualquer coisa que aconteça que não veio por sua própria vontade, veio de Deus. Que no caso da vontade humana, é você que inventa os pretextos. As resistências é você que inventa, né? É você que trabalha dentro da sua mente. Jesus, ele fala muito sobre isso, que é você que trabalha, né, a sua mente para poder cair nas tentações, cair na resistência. Mas assim, a vida na divina vontade, Jesus, ele trabalhou para poder acabar com esse problema de uma vez por todas, né, pra gente não ficar mais apegado a esses problemas. Então, a vida na divina vontade é totalmente Jesus permitindo um monte de situações, várias, de todos os tipos que você possa imaginar, para você ser testado todo dia. Ele testa sua confiança o tempo todo para ver se você vai em direção a ele, né? E aí você tem todo um estudo que você está fazendo, que ele já aponta os caminhos. O livro do céu aponta o caminho para tudo, responde todas as perguntas, todas que você possa imaginar estão respondidas no livro do céu, né? E com a ajuda dos outros livros também que ele permitiu que a gente colocasse no canal, tem todas as respostas. Então, ouçam todos os vídeos que eu fiz, desde o primeiro até o último, que vocês vão ter todas as respostas que vocês procurarem saber sobre como viver na divina vontade. Tem todas as respostas, não falha nada. E Jesus só está mandando mais respostas, só está permitindo que a gente estude mais, que a gente fale mais. E quem começa a ler o livro do céu buscando as respostas, encontra todas. Ou Jesus te aponta através da vontade dele, que permite que você encontre. O Espírito Santo te instrui. E hoje mesmo, Jesus, ele, né, essa pessoa que eu atendi, ela muita resistência. Tem outra também que está com muita resistência, que só quer rezar. Aí Jesus me pediu para chamar a atenção dessa pessoa, né? E aí Jesus falou assim, olha, essa pessoa não quer nada com o sofrimento. Só quer a atenção dos outros, a atenção das pessoas, né? Qualquer coisa que acontece, ele faz esse esquema comigo de resistência, fica enrolando, não está estudando o livro do céu, não está se dedicando, e é um dos que está na minha célula dos Filhos da Divina Vontade. Parece que eu falo para ele, não serve, o que eu falo não está servindo para ele, porque ele entendeu que ele tem que fazer uma coisa e que aquilo é a vontade divina e que ele só tem que fazer aquilo, ele não tem que fazer o discernimento diariamente para saber se é. E aí eu expliquei hoje para ele que não funciona assim, que toda instrução que eu tô dando para todos serve para todos, né? Aí Jesus mandou uma mensagem do livro do céu para ele, né, sobre a cruz, né, sobre as dificuldades. Aí a Luísa escreve aqui, de onde eu segui seus atos e meu abandono na suprema vontade, mas minha pobre mente estava ocupada com os muitos acidentes que nosso Senhor havia arranjado e dispõe de minha própria existência. Aí ela também estava pegada a algumas distrações que foi o próprio Jesus quem permitiu para ela. E meu doce Jesus acrescentou, e ele permite mesmo, porque ele quer que você vença as tentações, ele permite que elas cheguem até você, entendeu? Aí ele fala para ela, minha filha, as cruzes, os acidentes, as mortificações, os atos, os abandonos de criaturas, tudo o que se pode sofrer por meu amor, nada mais são do que pedras que marcam o caminho que leva ao céu. Para que na hora da morte a criatura veja que tudo o que ela sofreu lhe serviu para formar o caminho, que ela marcou com caminhos indeléveis e com pedras inabaláveis o caminho reto que leva à pátria celestial, que é o principal objetivo nosso. Esse é o sonho de Deus, esse é o sonho que nós temos que viver.
E se tudo o que a minha providência, ele que providencia, se dispôs a sofrer, sofreu para cumprir a minha vontade divina, para receber não a dor, mas um ato de sua vida divina. Formará tantos sóis por quantos atos você fez e dores que você sofreu. De certo modo que você verá seu caminho à direita e à esquerda marcado por sóis que, tomando e investindo de sua luz, o conduzirão às regiões celestiais. Portanto, os muitos acidentes da vida são necessários, porque servem para formar o caminho e traçar o caminho para o céu. Se os caminhos não se formam, é difícil ir de um país a outro. Muito mais difícil chegar à glória eterna. É o que ela falou pra gente aqui. Que se você não buscar de todo o coração o seu projeto de vida, o projeto que Deus fez para você, e no caso aqui nosso, o único projeto mais importante é a divina vontade, é o céu, é a santidade que Deus quer, é a vida divina que Ele deseja, né? É o principal objetivo, né? E se você não busca isso, se você começa a titubear, a se auto-sabotar, e você vê esses testes que Jesus manda, como essas cruzes que Jesus manda, testes que Ele manda, como desculpa para você não ultrapassar os caminhos, você tá frita. Porque essas coisas que Jesus permite, justamente não são, entre aspas, tentações, ou pode-se dizer que são. Mas só que tudo que Jesus permite, essas coisas que acontecem com a gente, é a divina vontade, que podem ser usadas como justificativa para a gente não fazer o que Ele quer. É justamente para a gente pular, são obstáculos para a gente enfrentar, com força, com coragem, e não deixar de resistir. Né? Então, constantemente isso acontece comigo. Várias coisas acontecem comigo todos os dias. Hoje de manhã, até já fiz o desabafo. Não foi uma só pessoa, mas outra pessoa apareceu me criticando, falando que eu estava fazendo totalmente um trabalho errado e tal. E aí Jesus, ele permite, ele falou assim, eu permito, Aline, que aconteça isso para você mesmo se perguntar para si mesma, né? Para você confirmar com você mesmo e comigo qual é o caminho que a gente está traçando juntos. Né? É importante para você se autoafirmar naquilo que realmente você quer e afirmar para mim. Isso aí eu posso confiar em você e abrir uma nova porta para você passar e alcançar os objetivos. Sempre sou eu, filha, sempre sou eu que vou abrir as portas para os seus objetivos serem alcançados. Aí Jesus falou uma coisa para mim claramente, até partilhei com os meus irmãos hoje no grupo, que me tocou muito mesmo, me tocou bastante o que Jesus falou no meu coração, e não tenho vergonha de reafirmar isso, né, aqui para vocês, aqui no vídeo. Ele falou aqui para mim assim, que é pela natureza divina que ele foi quem ele foi, né? Que o que ele foi pela sua natureza divina, nós seremos pela graça, somente pela graça. Que não tem, de verdade, assim, um esforço real, humano da nossa parte, mas que tem que ter um esforço na confiança e correspondência à graça. E uma aceitação de tudo que ele mandar, de tudo que ele mandar. Ele fala isso direto no livro do céu. E entre outras coisas, né? E ele me disse que eu estou sendo configurada aos poucos com ele. É um eclipse que vai acontecer. Então, aos poucos, né? Que não é de uma hora para outra, não é do jeito que eu imagino, não é no piscar de olhos, tá? Que para poder ter valor todo o meu trabalho com ele, né, todo esse trabalho criativo, essa missão que eu estou concluindo com ele, para ter valor precisa, né, ser pouco a pouco, passo a passo. Então ele falou assim que essa semana eu já venci dois obstáculos maravilhosos, 2 obstáculos grandiosíssimos que ele estava só me preparando, exercitando, e agora ele me deu a resposta que eu precisava, né? De que tudo que eu estou vivendo é real, né? Que ele falou assim, que eu estou indo muito bem, que a minha missão é realmente essa, de ensinar as pessoas a viver a divina vontade na prática. Ele disse que por mais que eu ache que eu não sou capaz, que é isso justamente que faz eu ser capaz, é o fato de eu não acreditar em mim mesma e confiar nele, que é isso que faz com que cada vez mais eu prossiga. E ele disse que eu sou muito dócil, que é do jeito dele que as coisas acontecem, né, do jeito dele, sempre na base dos testes, sempre na base, né, dessa confiança que eu tenho que fechar meus olhos e ouvir só ele, olhar só na direção dele, não olhar para os lados.
Enquanto eu estiver olhando para os lados, é a resistência que vai ganhar. Se eu olhar só em direção a ele e pular os obstáculos que vão vir, as pessoas, né, as situações, eu mesma conversando comigo mesma, sempre, né, tentando também justificar, né, uma confusão e tudo mais. E ele falou que é do jeito dele, não do meu jeito, né? Ele disse, ele confirmou para mim hoje, você é uma alma muito dócil, super dócil, né? E que a minha vida vai ser igual à da vida de Nossa Senhora, porque a vida de Nossa Senhora não foi fácil, né? Hoje mesmo narrei na vida de Valtorta, né, o capítulo 19, se eu não me engano, falando que Nossa Senhora não pôde contar pro José, né, que ela estava grávida, e foi um dos maiores sofrimentos dela. Tanto que na Mística Cidade de Deus eu narro muito bem como foi, e até percebi que a Mística Cidade de Deus é a vida interior de Nossa Senhora sendo narrada. E a Valtorta só viu a vida exterior. Isso eu já tinha falado para a Michele, que ela tinha apresentado a Valtorta para mim. Eu falei, Michele, a Valtorta só viu algumas cenas exteriores. Ela não viu coisas internas, reais, que aconteceu. Tanto que na cena de ontem, né, hoje que eu gravei, é totalmente diferente da Mística Cidade de Deus, porque a Santa Ágreda, ela falou que tinha muitos anjos andando com Nossa Senhora. A Valtorta não viu os anjos. Aí ela falou que Nossa Senhora ficava conversando com as pessoas, que a Valtorta falou que Nossa Senhora nem chegava perto das pessoas, né? Então a Santa Ágreda falou que Nossa Senhora até curava nesse momento, que acontecia de várias coisas, que eles davam esmolas no caminho, né, que eles ficavam cantando e falando de Deus. A Valtorta falou que os dois nem falavam muita coisa, quase não abria a boca. Então assim, aí você vê, aí Jesus, eu fui perguntando para Josué, que negócio é esse, por que a Valtorta é tão diferente da Santa Águeda, não devia confirmar, né? Aí Jesus falou, não, é aquilo que eu conversei com a Valtorta, falei para ela, eu só mostro aquilo que eu quero, eu não mostrei tudo, eu mostrei para uma bastante coisa, para outra eu mostrei outros elementos. Então para a Valtorta eu não dava para mim, o cérebro de vocês é muito pequeno, não dá para caber tudo que eu quero dar para vocês. Aí Jesus falando para mim hoje, Jesus conversou muito comigo hoje, né? E eu sou muito desapegada. Jesus falou que graças a Deus eu sou muito desapegada de tudo que acontece ao meu redor, que eu consigo vencer, mesmo que eu dou atenção. Ele falou que é normal eu dar atenção para as críticas, normal eu ficar magoada, chateada. Ele também ficava magoado, chateado quando as pessoas também o perseguiam e tudo mais. Mas só que é exatamente isso que ele quer. Ele quer que a gente tenha sentimentos para vencer eles. Ele quer que a gente seja quem a gente é, para vencer todos os dias, para a gente se dominar, sofrendo, entendendo que você vai sofrer, mas entendendo que você vai superar. Todo santo dia, essa é a divina vontade reinando na sua vida. Você se mata e deixa a divina vontade reinar. Então, constantemente Jesus fala isso. E que é sempre um risco a vida de santidade diante da vida humana. Sempre é um risco, você nunca vai saber. Ele falou que a santidade humana, ninguém vai saber que vai para o céu. Ninguém vai saber se conseguiu agradar a Deus. Mas que na vida, na divina vontade, ele fala que a pessoa está indo bem. Que para os filhos da divina vontade ele fala. Tanto que ele falou para Santa Faustina e falou para Luísa que elas iam ser santas e que elas não seriam julgadas. Falou para Santa Faustina, depois que ela deu a sua vontade humana, consagrou no retiro a vontade humana dela, ele falou assim, agora você não será mais julgada. Então, que para as pessoas da vida na divina vontade, que é para mim não me assustar, que ele vai falar para mim. Vai falar para todos que viverem plenamente a divina vontade quando estão vivendo na divina vontade. Ele vai avisar, ele vai dar sinais claros, né? E vai falar, você está bem, você está caminhando. Que só o Filho da Divina Vontade terá as confirmações individuais que ele dá, mas que é uma coisa que ninguém vê. Ele falou que ninguém vai perceber do lado de fora, ninguém vai perceber. Todo mundo vai ver que você é uma pessoa vitoriosa, corajosa, ousada, que você é especial, mas não vai ver, assim, nenhuma auréola brilhando, nada disso por enquanto, não. Então, não sei se depois, né, ele não abriu o véu ainda nessa parte do reino, não sei se depois que o reino vir a gente vai mudar. Eu acredito que a gente vai. Quando vir o reino definitivo, que ele trouxer o reino, porque é isso que a gente está pedindo. Nós somos os filhos da divina vontade que ainda estamos pedindo o reino. Aí vai vir o reino e aí os filhos da divina vontade vão viver no reino. E aí pode ser que eu sinto no meu coração, ele não abriu ainda esse véu, mas eu sinto que vai ser diferenciado, vai ser, realmente a gente vai ter um corpo novo, né, uma veste nova de luz, que ele fala que vai ser assim, conforme era no Éden, vai ser
o reino aqui na terra também, que vai voltar à ordem que foi estabelecida por Deus, que o Adão e Eva vestiam vestes de luz, e que nós também vamos vestir vestes de luz, é o que eu entendi, tá? Então, é que a gente está lendo, a gente está cada vez aprofundando mais. Ele falou que eu vou ser muito odiada e perseguida, que é o que essa mulher falou, né? Ela ensinou a gente falando que as pessoas nos odeiam porque a gente está resistindo, vencendo a resistência. Então as pessoas nos invejam muito. Terminei a outra formação falando sobre essa inveja, né? Mas que o meu legado que eu estou realizando, esse meu trabalho criativo com Deus que eu estou fazendo aqui nesse canal, vai ser um tapete para os novos filhos da divina vontade que virão. Vai ser um tapete que eu vou estar colocando, né, da vida na divina vontade na prática. Então, aí vendo aqui, ela fala que dessa parte de suborno, a gente fez outra formação extraordinária, onde a gente fala, né, da alienação, baseada no livro da Mais Esperto que o Diabo. É muito interessante você também ouvir essa formação, né, do que é a vontade humana, como que é? Revelando a vontade humana e revelando a vontade humana diabólica. Mais ou menos, desvendando, o nome dos nossos são 3 vídeos, desvendando a vontade humana. Parte 1, desvendando a vontade humana. Parte 2, desvendando a vontade humana diabólica. Parte 3 e conclusão. Vale a pena, vai se aliar a esse conteúdo dessa extraordinária que eu estou fazendo, tá? Então, não deixa de ver. Então, é isso. Vamos continuar, né? Ela fala aqui das resistências nos problemas. A pessoa cria problemas, inventa justificativos para fugir de si próprio. Não dá atenção nunca, né? Não devemos dar atenção nunca para as distrações, né? Para essas conversinhas, para essas justificativas que a gente alcança. Não devemos ter tempo para brigar com as pessoas, né? Não devemos perder tempo com nada, só trabalhar, né? Focar no seu objetivo. Ela fala das famílias que têm mania de drama, né? A gente viu. Os subornos baratos, coisas que trazem satisfação rápida, não esperar ter a aprovação das pessoas, pois isso não vem rápido, né? O amor próprio, né? Não buscar pelo amor próprio, mas sim o amor pelo seu trabalho. A resistência ama esse tipo de família que enfrenta dramas, né? E cada vez é um drama novo que atrapalha todo o progresso. Que tem algo a fazer, deve se concentrar e fazer. Se você tem algo a fazer importante que Deus, né, te deu, você faça, né, a sua missão. Se você tem alguém que faz algo grande, não tem vida fácil, que é o que acabei de ler sobre Jesus falar das cruzes, né? Hoje é o dia da exaltação da Santa Cruz, claramente a gente está vendo, né, sobre a cruz também. Muitas doenças são técnicas de marketing. Interessante, né, ela ter falado isso, dessa automedicação. Muito interessante, eu concordo com o que ela fala, que essas síndromes todas que tem é algum vazio existencial, né? Nem sempre, claro. Eu também falei em uma formação minha sobre a depressão, que tem depressão que ela é realmente algum problema no cérebro, que é genético, alguma coisa assim, mas tem a depressão que é causada pelo vazio existencial, né? A angústia existencial da pessoa não conseguir nunca realizar os seus projetos e vive frustrada sempre. Daí essa pessoa, uma hora, ela fala que tá acabando a vida dela e ela não fez nada de bom, que nenhum projeto dela se fez, né? E ela sente isso, e é um inferno que começa em vida e depois continua depois da morte. E é isso, vamos continuar a formação, que é maravilhosa essa formação, vocês só vão ganhar, né, com essa formação. Autodisciplina, gratificação protelada e trabalho árduo, que é a vida de um profissional, de uma pessoa que leva a vida a sério, você se dopa com medicamento para não sentir o chamado da sua alma. E vai embora. Tá sentindo bem? O medicamento fez efeito, ele está feliz. Não deveria estar vivendo dessa maneira, ele não deveria estar feliz. Porque a única chance que uma pessoa tem é não estar feliz. Se ela viver uma vida medíocre e estiver feliz, acabou ela. Vocês percebem que, como dizia minha avó, necessidade que ensina o sapo a pular? Você não realiza nada dos teus sonhos e está feliz, está perdido. Então coloca esses elementos, às vezes, como uma substituição da realização, que te permite viver mais ou menos bem e deixar isso para lá. Existência e vitimização. Isso é engraçado, porque eu já convivi com isso e sei que é assim. Eu trabalho até hoje no serviço público, num local onde eu trabalho próximo a vários médicos. E a diretora do local onde eu trabalho era uma cardiologista muito boa e tinha muitos pacientes. Todo dia ela chegava para a gente, atendia 30 pessoas, ela chegava e dava a estatística no final. Uma pessoa doente, 29 fazendo drama.
No dia seguinte, 35, 25 fazendo drama, 5 doentes. Esses eram os dias assim, muito bons. Tinha 5, tinha 7, às vezes 10 doentes, quando muito. O resto era drama. Aí ela disse que a especialidade dela era isso que ele estava falando aí. Fazer cara de paisagem e fazer de conta que estava acreditando na pessoa. É mesmo? Você sente isso? Por que você não experimenta tomar alguma coisa? Aí dava lá um remédio para dor de cabeça. Isso vai curar você. Porque, na verdade, a pessoa tinha carência e queria um pouco de atenção. Não queria mais nada. Então, resistência e vitimização. 70% a 80% dos pacientes estão fazendo drama. Porque essa doença, essa cruz a carregar, é uma forma deles dizerem, dessa maneira, com essa doença, com esse problema, eu não posso fazer nada. Então, eu arrumei um culpado. Eu tenho a minha cruz, não posso fazer nada com um problema desse. Imagina, é que nem aquele, você já ouviu aquela piada boba dos 2 amigos que eram alcoólatras e que resolveram ir para uma pescaria, pararam de beber os 2 e resolveram ir para uma pescaria? Conhecem essa? É muito boba e muito ruim, mas bem adequada aqui é a situação. Os 2 pararam de beber e resolveram ir para uma pescaria. E aí, um deles abriu a sacola do outro cheio de garrafa de cachaça lá dentro. Você está louco? A gente não combinou que ia parar de beber? Você está levando cachaça? Não, você está me interpretando mal, rapaz. Eu estou levando cachaça quando vai para o meio do mato. Você sabe que lá tem cobra. Vai que a gente leva uma picada de cobra, você sabe que isso aí é bom, é álcool. Não, tá bom, desse jeito, vai lá. Aí depois ele viu uma outra sacola, e isso aí, o que é? É as cobras, vai que não tem lá. Então você imagina, se eu me livro desse problema, que fria. Então eu estou sempre cultivando os problemas, porque vai que eu fico bom de uma hora para outra. Que fria. Como é que eu vou ficar não fazer nada? Vai que... Tá? Então eu jamais posso ficar bom. Sempre tem que ter uma cruz. Tá? E ele diz, isso é um tipo de agressão passiva. Porque a pessoa que é imobilizada pela resistência trabalha também para a resistência das pessoas à sua volta, chantageando, sempre ameaçando, você não me dá atenção, eu posso piorar, eu posso morrer. Ou seja, manipula a vitimização para fazer das outras pessoas refém do seu problema. Ou seja, cuidado com vitimização, não faça isso, porque além de você alimentar a sua resistência, ainda prende todo mundo à sua volta. Não envolve as pessoas pelo que você pode dar a elas pela sua qualidade como ser humano, mas pelo medo de você se suicidar, morrer, ter uma crise. Isso é uma manipulação, tá? Uma escravidão. Não se faça de vítima, que é um dos vícios prediletos do nosso momento histórico. Ele fala claramente isso. Se você está se fazendo de vítima, pare agora. É a pior ferramenta da resistência. Resistência é a escolha de parceiro. Ele vai dizer, é muito comum que quando uma pessoa sente uma angústia muito grande por não realizar os seus sonhos, procure uma pessoa que realize os seus. Que aí diz, então a minha vida, já que eu não posso fazer aquilo que eu sonho, eu vou ajudar fulano. Ele diz, isso é uma estupidez. Por quê? Em primeiro lugar, o fato de fulano realizar os seus sonhos era um incentivo para você realizar os seus, e não ficar cultuando a obra de alguém e anulando a si próprio. E é ruim para a pessoa também que aceita isso, porque não pode aceitar que alguém viva tendo como missão a adoração da sua personalidade e se anule. Tá? Então não pegue carona na realização de ninguém, que isso não existe. Realização não tem um tamanho para casal, é individual, é uma para cada um. Tá? Vocês sabem, já devem ter ouvido falar que Clara Schumann compunha, a esposa de Robert Schumann. E coisas muito boas agora estão sendo descobertas. E ela não publicava, sabe por quê? Por medo de obscurecer a carreira do esposo. Uhum. E é muito estranho, tanto para ela quanto para a pessoa que aceita uma coisa dessas. Né? Resistência e este livro. Ele vai falar, olha, quando eu pensei em escrever esse livro, vocês não sabem o que a resistência me disse. Que eu era romancista, que isso parecia livro de autoajuda, que era uma arrogância eu querer escrever um livro querendo me colocar como educador do mundo, que as pessoas iam interpretar mal, que isso não ia pegar bem, que eu não tinha nível para me colocar como educador dos seres humanos, e que era melhor escrever um romance e colocar a resistência aí diluída como se fosse um problema de um personagem. Ela me falou tanta coisa e eram tão razoáveis os argumentos que eu desisti. A única coisa que me avisou que eu estava errado foi o nível de infelicidade que eu comecei a sentir. Aí quando eu sentei e comecei a escrever, passou. Foi uma frustração, o nível de infelicidade eu percebi. Isso tudo pode ser real, mas não é suficiente para me imobilizar. Ele diz que
foi por pouco que ele não escreve esse livro. E tudo que a resistência falou para ele aconteceu mesmo, que ele foi criticado mesmo. Nem por isso deixou de valer a pena. Nós estamos aqui porque ele venceu a resistência, né? Hoje falando disso. Resistência é infelicidade. Aí ele vai dizer dos sintomas. Ele vai dizer, parece vida, mas é resistência. Acontece com todo mundo, parece uma lógica normal da vida. Mas não, isso aí é a sequência da resistência. Primeiro gera tédio. Tudo que você faz não é aquilo que você gostaria de fazer. A vida parece um ciclo repetitivo, onde você está fazendo sempre a mesma coisa e nada que te dê felicidade nem realização. Depois desgosto, amargura. Depois, como você está muito angustiado e não gosta de nada que faz, começa a procurar vícios para poder dar algum sabor à vida. Aí é guloso, é compulsivo, engorda, bebe, às vezes usa drogas, às vezes fica compulsivo em consumo, enfim, começa a procurar distrativos. Depois disso, a insatisfação é tão grande, porque assim que passa a alienação, a dor volta, eles começam a desenvolver patologias, né, psicossomáticas, e a pessoa pode chegar realmente a se destruir. Quando não porque eliminou a própria vida, porque é muito comum, que esse tipo de frustração pode gerar depressão e tendência à autodestruição, porque adoeceu mesmo, porque não suportou o nível de infelicidade com que vivia. Tem as duas possibilidades. Então ele diz que a cultura de consumo explora isso com remédios e entretenimentos. Ou seja, gera rotas de fuga para que você passe a vida inteira fugindo de si mesmo. Quando eu dou palestras sobre a solidão, eu falo muito sobre isso. A gente ensina como lidar com a solidão e explica que a pior solidão é estar desacompanhado de si mesmo. Uma pessoa é mais solitária em São Paulo, na grande São Paulo, do que numa cidadezinha de 100 mil habitantes. E não adianta você querer ensinar ela a lidar com isso, porque ela não quer lidar com isso, ela tem medo, porque a solidão obriga ela a estar consigo mesma, e ela não quer encontrar-se consigo mesma. Então ela desorganiza a sua vida, gera um caos, não sobra tempo para nada, por quê? Por medo de encontrar a si própria. Então é um distrativo atrás do outro. Tá? Vem de um grupo de amigos, chega em casa, vai para o telefone, liga a televisão, silêncio e diálogo interno dele interior, nunca. Então, a gente tem bastante elemento aí que ela falou, que a gente pode dar uma volta aí. Então, vamos lá. Nossa, Jesus, é de chorar. Meu pai, né? Vamos lá. Então, a pessoa busca estar feliz com as drogas, né? Nessa automedicação. Estar feliz com o bem-estar que o calmante oferece, que o antidepressivo oferece, e fica totalmente dependente, né, dessas drogas, e é uma pura alienação que só está enganando, empurrando a pessoa para cada vez mais pro buraco, né? Ou então deixa a pessoa estagnada, porque aquilo que está te levando para baixo, você sabe, é aquilo que a gente já ouviu no primeiro. O que está te levando para baixo, né, a resistência não arruma confusão. Então, enquanto você está tomando remédio e você acha que está tudo bem, a resistência fica tranquila, porque ela sabe que você tá no meio caminho, né? Tá no meio do caminho, aquela conversinha que eu falei do muro lá, que a pessoa tá em cima do muro. Enquanto ela estiver ali, o demônio ganhou, não é mesmo? E a vitimização. Jesus do céu, vocês não têm noção de como eu atendo pessoas com esse problema de vitimização, sabe? A pessoa, ela arruma todo tipo de motivo para poder ela se chamar de coitadinha, de que as coisas não ajudaram ela, né, a conseguir aquilo que ela queria. Muita gente fala, eu fui abusada, né, na infância, então isso atrapalhou, né, todo o progresso meu psicológico, espiritual, e talalala, e talalala. A pessoa fala que teve algum problema de doença e tal. Gente, eu também tive tantos problemas e venci todos. Eu vivi 40 anos me protelando, vivendo na resistência. Eu vi isso claramente, né? Tudo que podia imaginar, vocês possam imaginar, eu experimentei dessas coisas, de vitimização, de justificativa, de protelação, de alienação. Eu sei o que é isso que ela fala plenamente, porque eu venço todo santo dia. Todas essas coisas, tá? Então, assim, a pessoa chega e faz-se vítima. Nossa, gente, vocês precisam ver que horror. E me ataca. E às vezes me ataca, né, culpando, né, que alguma coisa que eu falei no meu vídeo, alguma coisa que eu falei na formação, alguma coisa que eu falei pra ela, né, tem gente que saiu dos nossos grupos por causa dessa coisa de vitimização, né, teve várias ocasiões que pessoas saíram por causa disso. Eu não vou dar exemplos agora porque é terrível, gente. As pessoas adoram colocar culpa em algo externo, e até na gente. Tem gente que põe culpa até em mim, porque viu que a divina vontade é tudo que ela quer, e ela coloca a culpa em mim.
achando que o jeito que eu estou ensinando, né, tá atrapalhando ela. Então, ela prefere sair e procurar por si própria. E eu sei que é conversinha fiada, né? E aí eu não posso fazer nada. Eu só tenho que lamentar. Né? Daí ela falou da médica que, né, que entrava um monte de gente lá. Era poucos doentes de verdade, a maioria era tudo drama. Realmente, aparece muita gente assim comigo. Né? Muito draminha, sabe? E sabe o que é pior? É que normalmente são pessoas muito inteligentes. São aquelas pessoas que mais têm probabilidade de conseguir, que são as pessoas que desistem. É porque são pessoas que racionalizam, sabe? Elas veem o problema em mim, por causa que eu sou uma pessoa simples, uma pessoa muito, né, simplória. Então, elas queriam fazer o caminho com o padre. Elas acham que tem que ser a divina vontade do jeito que o padre ensina. Elas falam assim pra mim, vive jogando na minha cara. O padre não fala desse jeito. O padre Eduardo, ele ensina a divina vontade, mas ele não fala do jeito que você fala. Você tá errada, você só pode estar errada. Então, é o jeito que a pessoa encontrou, sabe, pra poder protelar, pra não fazer o processo de encontrar a divina vontade. Isso aí Jesus fala pra mim direto, né? A pessoa é muito preguiçosa e ela começa a colocar a culpa em mim, sendo que eu não atrapalho. Se ela olhar o exemplo de outras pessoas, ela vai ver que as outras pessoas estão conseguindo, mesmo comigo, né? Mas aí eu entrego pra Jesus, não tem o que fazer. Pegar carona na realização de outra pessoa, né? Isso é terrível, né? Medo de obscurecer a carreira de outra pessoa, do seu esposo, que ela falou. A pessoa busca uma justificativa. Não posso fazer o meu trabalho. Eu tive isso também, né? Eu também pensei dessa forma também na minha casa. Eu falei assim, a empresa do meu marido é muito mais importante, a faculdade dos meus filhos, o curso dos meus filhos é muito mais importante do que a minha faculdade. E até hoje eu não fiz faculdade por causa disso, né? Sempre protelando as coisas. E aí eu fui deixando nas mãos de Deus. Aí, graças a Deus que Deus, ele, né, mostrou pra mim que o meu projeto não dependia, o projeto de vida, a minha missão não dependia de faculdade nenhuma, que tudo tá à minha disposição, que eu posso, a qualquer momento, abraçar, né, essa minha missão mesmo. E eu estudo muito, eu estudo demais. Não é por falta de estudo, tá? Eu estudo muito, muito mesmo. Então, assim, eu fico muito tranquila, porque não é falta de estudar. Jesus fala assim, tá vendo? Aí ele falou pra Santa Faustina, não se preocupe, né, de você não estudar, que ela também teve esse problema, né? Ela também achava que ela era incapaz por causa da falta de estudo. Aí Jesus falou assim, não se preocupe por causa disso, porque o tanto que eu vou te ensinar equivale a muitas faculdades e a muitas bibliotecas com milhares de livros que você possa estudar. Então, fique em paz que eu, sendo o seu mestre, você vai conseguir tudo. Então, Jesus, na divina vontade, ele substitui qualquer coisa, qualquer muleta humana que você queira colocar. Ele substitui para você não deixar de fazer a sua missão, né? Então, ele te dá todos os elementos dele. Ele fala no livro do céu que ele que é o dono da vida, né? Que tudo vem dele, provém dele, nada vem de fora dele. Então, que é para mim ficar muito tranquila nesse sentido e buscar essa graça, né? Buscar essa certeza de que é em Deus que eu vou conseguir a minha felicidade. É dele que provém toda a vida, todo ensinamento, sabedoria, é tudo dele. Então, não tem como eu fugir da sabedoria, não tem como eu fugir, falar que é por causa de outra pessoa. E aí ele permitiu que eu não tivesse hoje nenhuma condição financeira, mas só que isso não me impede. Quando eu precisei fazer o aplicativo, eu consegui ajuda. Quando precisou fazer o site, eu consegui ajuda. Então, Deus, ele claramente provou para mim que não é falta de dinheiro que atrapalha os projetos e a missão que eu tenho a realizar, né? E o autor também, ele também recebeu muitos pensamentos contra o livro dele, né? Ela falou, gente do céu, vocês não têm noção como a Luísa passou por isso, a Santa Faustina passou por isso. A Santa Faustina, ela ouvia tanto demônio na cabeça dela, que era a resistência, dizendo que tudo que ela estava ensinando era mentira, aquela coisa da misericórdia, era muita coisa, né? É muita areia pro caminhãozinho dela, né? E ela chegou a queimar o diário. Queimou o diário mesmo, né? Tem no filme agora que tá passando Amor e Misericórdia, até ela falou pro padre Sopoco que ela queimou o diário dela, né? A Luísa queria também queimar o diário dela também por causa desses pensamentos que Jesus permite nas maiores santos da divina vontade. Então, o vazio
que você sente. Ele falou que sentiu uma amargura tão grande por ter protelado, né, parado de escrever, que aí ele percebendo a angústia e a amargura que ele estava sentindo, ele falou assim que é um sinal de que eu estou resistindo, então eu vou começar a escrever. Aí ele voltou a escrever e acabou com tudo. A resistência que traz amargura e tédio, né? A pessoa arruma vícios, arruma qualquer coisa para poder fugir desse tédio, dessa amargura, dessa sensação de mau humor constante, de frustração que ela mantém dentro dela. Então também é uma realidade. Uma insatisfação muito grande que você está em sua volta, né, que desenvolve doenças psicossomáticas, demência e autodestruição. Aí ontem no Fantástico não, acho que foi no programa Domingo Espetacular do Record, mostrou o caso daquela cantora famosa que está internada no hospital, né, muito mal. Que agora ela tem demência. E que a última aparição dela foi ela cantar o hino nacional, né? E ela é muito, muito conhecida e tudo mais, esqueci o nome dela agora. Mas que foi a última aparição dela, foi ela ter cantado o hino nacional e ter esquecido a letra. E que ela foi muito ridicularizada na internet por causa disso. E isso destruiu ela de tal maneira, que ela ficou depressão por anos e anos e anos a fio. E agora chegou a um ponto de demência, né? E tá muito mal no hospital, né? Sendo cuidado, dependente totalmente da família, totalmente... perdeu o sentido da vida. E é tudo doença pela frustração que ela não conseguiu vencer, né, esse problema que aconteceu com ela, né? A resistência permitiu isso acontecer com ela e às vezes, né, para poder ela vencer esse obstáculo, e ela não conseguiu vencer e apareceu todas essas doenças psicossomáticas que estão somando na vida dela. E a solidão é estar desacompanhado de si mesmo. Então, a pessoa, ela se apega tanto à aprovação das outras pessoas, ela se destruiu tanto por causa de não ter recebido ela viveu, né, do elogio, ela viveu de chamar a atenção. E, de repente, numa situação, ela chamou a atenção ao contrário, para críticas. Nossa, acabou com ela, acabou, né, com a cantora. Ela é da Jovem Guarda, cantora dessa Jovem Guarda que cantou, né, muito tempo. Esqueci o nome dela, gente, não vou conseguir lembrar agora. Mas é muito interessante o exemplo dela de ontem, que passou, acho que no Domingo Espetacular, se não me engano. Né? Tanto que muita gente criticando os filhos dela, porque não cuidaram dela, né? E tem um trecho que eu tô procurando aqui, do Livro do Céu, que é muito importante a gente ler nesse momento, referente a essa amargura e esse tédio. Jesus fala para Luísa desse sentimento. Aí eu queria achar aqui rapidinho para poder pôr para vocês, aproveitar que essa formação é para isso mesmo, é para a gente também usar o Livro do Céu para a gente trazer a conversa para a divina vontade. Aqui, dia 20 de setembro de 1930, a amargura é o veneno lento do bem. A divina vontade é o berço da alma. Jesus é o divino administrador da sua santíssima vontade. Aí Luiz escreve: senti-me totalmente imersa no divino Fiat. Sua luz deslumbra o meu intelecto e, enquanto me absorve em sua luz, me faz seguir seus atos que fez na criação. Mas enquanto fazia isso, senti tamanha amargura e opressão que me fizeram achar difícil realizar meus atos na vontade divina. Obstáculos, tá vendo? Ela tentou, né? A mente dela tá atrapalhando. Tá vendo? Ela sentiu tamanha amargura e opressão porque a mente dela, os pensamentos dela resistindo para pôr dificuldade para ela poder fazer os atos na divina vontade. E o meu doce Jesus, tendo compaixão de mim, disse: minha filha, quão doloroso me faz sentir a tua amargura. Sinto-a jorrar no meu coração. Portanto, coragem. Não sabes que a opressão e a amargura é o veneno lento do bem? É um veneno lento, que produz um esforço tal que reduz a alma à agonia extrema, para que a agonia se faça sentir no coração e o meu amor agonize no seu coração. Sente a agonia no lábio e agoniza minha oração. Sente a agonia nas mãos, nos passos, e meus passos e minhas obras parecem agonizantes. Muito mais na criatura que quer manter minha divina vontade por toda a vida. A minha vontade sendo uma com a vontade dela, sinto sua agonia sendo derramada em minha pessoa divina. É o momento do tédio,
É o momento que você está fazendo a divina vontade no dia a dia, né? E Jesus permite que você passe por esses momentos repetitivos, de atos repetitivos, e você sabe que é vontade divina, que nesse momento você descanse, que você tranquilize seu coração, silencie, mas você não consegue, você fica questionando por que ele não está aqui, por que não está acontecendo uma coisa diferente, por que é tão maçante o meu trabalho, por que eu tenho que esperar, acontecer isso, acontecer aquilo, por que eu tenho que... E Jesus, ele permite essas situações, e aí atrapalha ele, você, ficar se amargurando, se oprimindo por causa dessas coisas. Aí ele fala, portanto, coragem, abandona-te em meus braços e farei surgir de minha divina vontade outra luz, uma novidade, outra luz mais brilhante que, fazendo-se a forma de um berço, nela eu te embalarei para comunicar a ti o meu descanso divino, e com sua luz e com seu calor vai destruir o teu lento veneno, a amargura, transformando-os em doçura, em fonte de contentamento. E ao repousar no berço da minha divina vontade, você terá um doce descanso, e ao despertar você se encontrará espalhada por amarguras e opressões. Eu te segurarei em meus braços, com sua doçura, usual doçura, serenidade, para fazer a vida da minha divina vontade crescer mais em você. Então, ele tem que esperar, ter coragem, confiança, conversar com Deus, rezar, continuar firme, aceitar essas situações, porque imagina, você tá vivendo a divina vontade, de repente Jesus permite aquela cruz de uma doença daquelas que não sara por nada, e você vai na médica, e aí a médica fala, não adiantou o tratamento, a gente vai tentar outra coisa. Meu Deus, você deve sair arrasado, falando, mas eu tô vivendo a divina vontade, é assim que é? De novo, vou começar tudo de novo, outro tratamento, vou ter que continuar tomando medicamento, não muda nada, a minha rotina fica permanente nessa coisa. Então, e você tá na divina vontade, e aí você fica nessa amargura, e aí tem que conversar com Deus, tem que ver o que, tem que conversar com Ele, espalhar, não ficar remoendo essas amarguras, opressões. Mesmo assim confiar, mesmo assim agradecer por essa situação, ver que Jesus também passou por isso, e confiar. Não é fácil, eu sei que não é, mas ela seguiu o seu abandono no Divino Fit. Daí Jesus falou, minha filha, essa amargura e opressão, que tudo que não interessa à minha vontade, ocupam um lugar na vossa alma, e a minha divina vontade não se sente à vontade para poder estender a sua luz. Então, enquanto você ficar reclamando, olha só, tá vendo? Enquanto você manter-se na amargura, se retirar da correspondência à graça de Deus nesse momento, ele fala, tudo que não interessa a minha vontade ocupa um lugar na vossa alma, e a minha divina vontade não se sente à vontade para poder estender uma nova luz com sua virtude criadora e vivificadora, para fazer sua vida em cada partícula e armário de sua alma. É como se estivesse rodeada por nuvens, que apesar de o sol estar ali, as nuvens se misturam entre o sol e a terra e impede os raios solares desçam com a plenitude da luz para iluminar sua vida na terra. Assim, o sol da minha divina vontade se sente encravado, Ele se sente encravado, coitado. Imagina a unha encravada. Então, essa palavra que está aqui, que saiu na nossa tradução. Aí, o sol da minha divina vontade se sente encravado pelas nuvens da amargura e da opressão, para espalhar a sua luz nas profundezas da criatura, mesmo nos armários pequenos, e poder dizer, tudo dá a minha vontade, tudo me pertence, tudo é meu. E teu Jesus, que se comprometeu a formar uma alma inteiramente da minha vontade, sofro e fico preso no meu trabalho. Jesus fica paralisado também por causa da gente estar paralisado, que a gente atrapalha o trabalho dele. Porque deve saber que sou o administrador divino do meu fiat na criatura. E quando os vejo dispostos a fazer a minha vontade em tudo, gente, até mesmo essas horas, em cada ato que fizerem, eu vou para o trabalho de preparação. Suponha que você queira fazer um ato de amor. Então, é fazer atos de amor. Tá vendo? Você tá doente, mas você tem que ultrapassar todos os limites e fazer os atos de amor, Fazer um jejum, fazer um retiro,
né? Fazer alguma coisa, se mover, né? Tenho muito ciúme dos atos que a criatura quer fazer animada por minha vontade divina. Eu não admito o desaparecimento de seus atos para os meus, e para isso tenho que colocar a minha obra nisso. E isso em todos os seus atos. Se ele quer fazer atos de adoração, de orações, de sacrifícios, coloco o meu trabalho aí para que a sua adoração seja o eco da adoração minha. A sua oração seja o eco da minha oração, o seu sacrifício seja o repetidor do meu sacrifício. Então você está ali doente, Jesus está querendo que você repita a vida dele. E como que faz? Vai ouvir a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, vai lá ouvir e faz o que Jesus faz. Fica meditando, agradecendo, orando, louvando, agradecendo. Em suma, devo encontrar-me em cada ato da criatura. Não administraria teu Jesus como mestre, possuidor de minha divina vontade, minha vontade, se não encontrasse a santidade, a pureza, o amor de minha humanidade. O ato da criatura, portanto, quero encontrá-la livre de qualquer nuvem que possa lançar uma sombra sobre a minha divina vontade. Por isso, fica atenta, minha filha, e não bloqueie o meu trabalho que quero fazer na tua alma. Olha que importante esse trecho. Por isso, filha, fica atenta. Não bloqueie o meu trabalho que eu quero fazer na tua alma. Então, Jesus, ele já deixou tudo preparado. Olha aqui que belezinha que ele falou. Olha aqui, ó. Deve saber que sou o administrador divino do meu fiat na criatura. E quando eu vejo vocês dispostos a fazer a minha divina vontade em tudo, em cada ato, seja o que for, o ato mais terrível de dificuldade que você tenha, né? Mas quando eu vejo que vocês ainda estão dispostos a fazerem, eu vou para o meu trabalho de preparação. Ele fica ali preparando. Você imagina, gente? É como se tivesse uma carruagem de atos com Jesus em cima da carruagem. Imagina assim, que ele está ali preparado para dispensar os atos, para que você possa louvá-lo, para que você possa fazer com ele as orações, as adorações e tudo mais. Tá tudo preparado e aí você fica colocando nuvens para atrapalhar tudo. Que é os seus pensamentos, a sua amargura, o seu tédio, né, a sua opressão, porque você está com mau humor. E você não entende que você tem que renunciar a essas coisas, que você tem que passar por cima, que é um obstáculo que você tem que passar, né? E manter-se a paz, e manter a serenidade e continuar o progresso. Continuar o progresso, mesmo estando doente, continuar amando, continuar falando da divina vontade, continuar divulgando essa divina vontade. São várias coisas que Jesus vai permitir, né? Aí você perde o celular. Nossa, agora eu não tenho mais celular, não posso mais fazer a divina vontade porque eu usava o celular para isso, né? Não é assim. Você fica arrumando confusão. Jesus permite essas confusões, entre aspas, essas resistências, para saber quem você é. Ele fica esperto. Ele fica vigilante. Ele quer saber quem você é. O ato está preparado. Ele quer saber se você vai, mesmo assim, trabalhar na divina vontade, né? E aí, quando eu estou com um problema assim, de celular, computador, que é o que eu preciso para usar, eu vou atrás até conseguir resolver o problema. Tanto que eu salvo tudo em Drive, na internet, salvo em HD. Mesmo assim, eu não confio em nada. Eu deixo, né, na internet, em blogs, tudo material, para não perder o material. Porque não vai ter desculpa para mim não continuar. E eu sei de onde eu tirei. Nem que eu precise pegar o Dom Leonardo Maria Pompei de novo, original, italiano, e fazer todo o serviço de novo, eu faço. E Jesus, ele sabe que eu sou assim. Então, por isso que eu venço todos os dias. Todos os dias. Custe o que custar. Passe pelo que passar. Se precisar fazer todos os meus áudios de novo, todos os vídeos de novo, começar do zero no canal, ele sabe que eu sou capaz de fazer tudo de novo. É isso que ele espera da gente. É isso que ele está tendo. 24 horas por dia. Então, vamos lá, para ver quanto que eu já gravei. Então, vamos mais um pouquinho aqui do curso da mulher. Muito bom, maravilhoso. Lúcia é o nome dela, professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Tem muita coisa dela, mas ela é mundana, então não dá para usar ela para divina vontade, é só se for uma formação comigo falando junto, tá bom? Se você for pegar ela, ela vai falar de coisas mundanas e vai te levar pro caminho errado, tá? Então não vão atrás dela não, só se eu estiver conversando com vocês. Vamos continuar. Não pode sobrar tempo para isso, que seria insuportável. A vida é uma fuga de si mesmo, típico da resistência. Desligar a tomada desse sistema e saber que só seremos felizes ao fazer o nosso trabalho. Eu contava para vocês, um exemplo bem conhecido nas minhas palestras, mas vale a pena ver de novo, né? Eu falava daquele herói, a guerra grega, a guerra de Maratona, que Atenas travou contra os persas.
havia um cidadão chamado Fidípides, que era um guerreiro muito bom, mas também era um corredor muito bom, muito hábil. E essa batalha era muito provável que os gregos perdessem, porque os persas estavam numa maioridade numérica, então eles vão na expectativa de perder. E se os persas vencessem, viriam e destruiriam Atenas, profanariam os templos, acabariam com tudo. Então eles tinham combinado que num determinado dia, num determinado horário, os próprios gregos que ficaram na cidade iam recolher todos os símbolos sagrados e iam abandonar Atenas. Mas se Atenas ganhasse a batalha, tinha que avisar, porque senão a cidade seria destruída e abandonada. E não é que eles ganharam, sei lá como, mas ganharam. Essas coisas históricas que a gente não entende, eles ganharam. Aí mandaram o Fidípides, que era rápido, para poder avisar os habitantes de Atenas. Daí nasceu a competição da maratona. Ele vai feito um louco, correndo para Atenas. Diz que a corrida, depois de uma batalha tão exaustiva, que ele chega lá e só tem fôlego para falar uma palavra: vencemos, e cai morto. Puf! Eu acho muito interessante essa história, porque imaginem vocês se ele não tivesse tido fôlego para falar essa palavra. Atenas seria destruída, porque ele não disse a palavra que lhe correspondia. Vocês percebem que a gente veio ao mundo também para dizer uma palavra e que muita coisa vai deixar de ser construída ou vai ser destruída porque nós não dissemos o que nos correspondia? Antes de tombarmos, temos que garantir que a nossa palavra, a palavra sagrada, aquilo que viemos ao mundo para pronunciar, seja pronunciado. Alguma coisa vai se perder, alguma coisa sagrada vai ser destruída, se nós tombarmos sem dizer aquilo que viemos dizer. Resistência e fundamentalismo. Ele vai dizer que, na verdade, o artista e o fundamentalista são pessoas que partem mais ou menos de um ímpeto comum, que é esse ímpeto de encontrar a si mesmo, se realizar. Mas um retrocede por medo e o outro avança. Mas tem mais ou menos a mesma raiz. O artista e o fundamentalista buscam ambos os mistérios da existência como indivíduos. Ele vai falar dos estágios tribais. Ele diz que é uma coisa interessante, porque quando você vive numa tribo, uma comunidade pequena, a vida está toda definida. Toda definida. Todos os indivíduos, o que vão fazer, os papéis sociais. Quando a sociedade explode para uma cidade de não sei quantos milhões, como uma São Paulo, por exemplo, e muitas outras por aí, a vida fica impossível controlar indivíduo por indivíduo. Então dá uma margem de liberdade, onde cada um tem que encontrar o seu significado por si mesmo e não definido pela sociedade. Alguns, quer porque as condições favoreceram, quer porque já têm mais maturidade para isso, alavancam para cima e realmente desenvolvem a sua criatividade e criam a sua vida. Outros se assustam com isso e consideram toda a inovação, toda a individualidade. Lembra daquela menina que ousou estudar, aquela que ganhou o Oscar, o Nobel da Paz? Toda a individualidade, toda a inovação é diabólica. Que bons eram aqueles tempos onde tudo estava definido e a vida estava toda prescrita. Ou seja, querem a volta ao fundamental, uma volta a um passado onde a vida era melhor. Eles não consideram que o mundo tem algum mistério a descobrir, alguma verdade. O mistério e a verdade já está em um determinado livro, já foi revelado por alguém. Não há mistério nenhum para descobrir. Há simplesmente que obedecer a determinados preceitos e destruir a inovação. Então não é que o fundamentalista não tenha criatividade, mas a criatividade dele é voltada sobretudo para a invenção de um diabo, contra o qual ele vai lutar a vida inteira. Ele vai se definir em oposição a esse diabo. E o diabo, se você for olhar simbolicamente, é a voz da sua vocação chamando ele para se realizar. Fugir daquele script de opções bem restrito. Então a voz contra a qual ele luta, o seu diabo em geral, são as exigências da sua alma querendo que ele cresça. E ele reage violentamente e demoniza essa voz, por medo. E toda a criatividade dele é voltada não para a construção, mas para a destruição desse diabo. Não há verdade a buscar, a verdade já foi revelada, quer num livro religioso, quer num livro político, marxista, seja lá o que for. A verdade já está revelada e há que ser fiel a isso e voltar para o passado. E se torna um rolo compressor para destruir tudo que foge a esse script. Tudo que foge, todo tipo de individualidade, todo tipo de realização é demoníaca. Eu acho interessante porque a postura dele é bem humilde, e eu também acredito nessas coisas que ele diz. Ele fala que o artista teve circunstâncias favoráveis, bom karma, ele acredita na humanidade, no seu lento progresso. O fundamentalista acha que a humanidade está indo para o buraco, para o inferno, tá? Não vê nenhuma esperança. E tem um impulso criativo. O fundamentalista, a verdade já foi revelada, o mundo está decadente e ele busca volta ao
firmar como artista, apesar de que a minha vida não foi tão fácil. Mas eu nasci numa circunstância que pelo menos não me bloqueou tanto. Eu não tenho tanto nível assim para se nascesse num país, talvez muito fanatizado, com um nível de repressão muito grande, eu me impor sobre isso. Às vezes são circunstâncias muito difíceis e a pessoa não tem maturidade para se impor sobre aquilo. Eu também acho a mesma coisa. Acho que a gente tem que aproveitar aquilo que a tradição oriental chama de bom karma. Nesse momento você tem condições de buscar você mesmo. Você acha que nós, no mundo evolutivo que temos, falo de mim, se eu nascesse lá no seio da Rocinha, da favela da Rocinha, no coração do Comando Vermelho, será que eu conseguiria ser filósofa? Garanto para vocês que não. Uma diversidade desse tamanho, no nível que eu tenho hoje, não conseguiria sobrepor a ela. Então tive condições, como se diz, kármicas, positivas, circunstâncias que me favoreceram. Né? Aproveito isso e procuro ganhar o máximo tempo que eu posso para fazer algo útil com essa vida. Ele diz, então, na raiz, o fundamentalismo e a arte nascem da mesma coisa. A presença diante da possibilidade de construir a si próprio, a presença diante da individualidade, um retrocede com medo e o outro avança. Um demoniza isso e o outro toma isso como um processo de evolução necessário e procura fazê-lo também pela humanidade. Né? Então, em geral, os fundamentalistas para isso são fracassados buscando restabelecer a esperança e o orgulho. E são destrutivos. Muito comum quando países perdem na guerra, quando passam por dificuldades econômicas e sociais muito graves, ao invés de reconhecerem os seus defeitos, começa a demonizar países estrangeiros. O imperialismo norte-americano que nos deixou assim, é fulano, ciclano, não foi uma incompetência nossa para administrar a nossa vida. Tem que culpar um demônio externo para não assumir os seus próprios erros. Aí é uma panela para nascer fundamentalismo. Resistência e crítica. Muito bonito também isso que ele fala. A crítica é um sintoma claro de resistência. Uma pessoa que está lutando para realizar seus sonhos não tem tempo nem interesse em criticar ninguém. Muito pelo contrário, se ela dá uma sugestão para alguém é para ajudá-lo a crescer e não para quebrá-lo. Crítica é um sintoma de uma pessoa que está sendo derrotada pela resistência e não admite que alguém esteja vencendo. O crítico é uma pessoa que tem que transferir para fora o seu fracasso. É um amargurado. Porque o homem que se realiza, ele não tem tempo para estar procurando defeitos em ninguém. Muito pelo contrário, procura ajudar os outros a crescerem quando é solicitado para isso. Característica clara da resistência. Resistência e falta de confiança em si mesmo. Será que você acha? Será que eu sou um artista? Será que eu sou um filósofo? Será que eu sou não sei o quê? Eles olham, bom, isso é sinônimo de ser. Porque quando uma pessoa tem dúvida, é sinal de que tem medo. E o medo, em geral, está apontando na direção que você tem potencial. O vaidoso, o arrogante, em geral, não é. Olha como eu sou bom. Sou tal. Imagina, não tenho dúvida nenhuma do que eu sou. Ele diz, olha, a resistência é mal de rir desse tipo de pessoa. Porque ao acreditar que já é, não tenta ser, fica bloqueado nesse nível. Aquele que tem medo, que tem dúvida, vai lutar, vai crescer palmo a palmo, vai ganhar a guerra, trincheira por trincheira. Então, o fato de você ter medo de algo já é um bom sintoma que provavelmente por aí. Já ouviram falar daquela menina aqui de Brasília, que tinha pavor de peixe e foi se dedicar ao esporte de velejar, barco à vela? Só eu corria do peixe, eu corria para ele. E foi enfrentar o seu medo e conquistou uma carreira esportiva internacional. O medo sinaliza, por aqui você tem potencial. Ou a gente corre dele ou corre para ele. Resistência e medo. Medo é um indicador do tamanho da resistência e tamanho do sonho. Exemplo do ator que aceita papel porque o teme. Ele fala que tem um programa de entrevista dos Estados Unidos e pergunta, fulano, por que você fez tal personagem? Porque eu tinha muito medo disso. Ou seja, o tamanho do medo tem a ver com o tamanho do desafio que ele te oferece, o tamanho do crescimento que você vai sair do outro lado. Então, essa questão de medo não precisa estar na sua frente te freando. Pode estar atrás, empurrando. Já paramos para o intervalo. Não fiquem desesperados. Resistência e amor, que são proporcionais. Ele diz, bom, se nós não amássemos esse sonho, não teríamos medo. A resistência é proporcional ao potencial de amor que temos pelas coisas. Eu amo demais esse sonho, por isso me gera tanto medo e tanta resistência. E isso garante que no final a realização também será enorme. Resistência e ser uma estrela. É aquilo que a gente falava ainda há pouco, o cidadão que se acha, de que a resistência adora vaidosos. Jung chamava isso de inflação do ego.
Eu sonho que eu estou no 5º degrau quando estou no 1º. É uma beleza. Não vai fazer nada. O primeiro tombo que levar não levanta mais. Uma pessoa que quer realizar os seus sonhos de fato, ele tem paciência, persistência e não tem fantasias. Sabe que vai ter que passar por críticas, sabe que ninguém vai reconhecer, sabe que isso, sabe que aquilo. Tem paciência, garante a si próprio, ele se próprio avaliza, ele se avaliza a si próprio. Não precisa aprovação externa, se realiza fazendo o que faz. Né? Não espera que nada seja fácil. Né? A natureza não dá saltos. Esse tipo de fantasia de vou lá, vou vencer, isso é ótimo. A resistência derrota esse tipo de pessoa com soco. Resistência e isolamento. Isso é muito bonito, tem uma passagem que ele fala do homem quando se afasta do acampamento, quando se afasta do coletivo. Ele acha que as pessoas vão abandoná-lo, que vai ser negado pela tribo, que ele não vai ter amigos, a família vai se afastar. Isso dá um medo terrível. E ele diz, olha, isso é o tipo da coisa que não acontece. É só você se afastar de um grupo que você vai começar a se aproximar de outro. Outras pessoas que também estão lutando. A tua própria obra é uma companhia maravilhosa. Você não vê um artista se sentindo solitário fazendo aquilo que se propôs a fazer, ou uma pessoa que trabalha em prol da humanidade, está acompanhada dos seus sonhos sempre. Virão outras relações, virá um outro mundo. Ele diz, automaticamente, quando o homem se afasta do acampamento, a musa pousa no seu ombro como uma borboleta. Ou seja, não existe essa solidão. Ele diz, eu, por exemplo, estou na companhia dos meus personagens, que às vezes são mais interessantes que qualquer pessoa que eu conheça. Não vejo nenhum tempo passar, como uma criança quando está brincando. Às vezes o nosso trabalho é uma versão de nós mesmos mais envolvente do que qualquer pessoa real. Olha que lindo. Assim que nos afastamos do clarão da fogueira, nossa musa pousa em nosso ombro como uma borboleta. O ato de coragem, infalivelmente, evoca aquela parte mais profunda de nosso ser que nos apoia e nos ampara. Ou seja, o homem que encontra a si próprio nunca está sozinho. Ele pode estar com as pessoas e tem alguma coisa para oferecer às pessoas, e quando está consigo mesmo também está curtindo. Mas quando está com as pessoas é aquele que mais tem a dar, mais tem a compartilhar. Resistência e cura, também é muito engraçado, que ele vai falar desses locais terapêuticos da moda. A pessoa vai lá, estou muito frustrado, estou muito angustiado, traz medicamentos naturais, faz ginástica, faz não sei o quê, para poder melhorar o estresse. Ele diz, olha, a nossa essência, essa que quer se manifestar através da nossa obra, ela não sofre nada com as adversidades da vida. Muito pelo contrário, ela até se enriquece. É mais uma possibilidade que ela vai somar como experiência. Esses locais são para mimar a personalidade e não para melhorar a tua essência para ela se manifestar. A nossa essência, ele diz, ela é a prova de bala. Ela não é atingida por circunstâncias externas. Se você mergulha dentro de si mesmo e se encontra, esse centro teu, o sofrimento que te possa provocar vai até enriquecer, não vai dar mais experiência para ele. Você vai ver que esses grandes romancistas da história, quando sofriam, escreviam um romance melhor. Quanto mais o discriminavam, melhor. Existe algo dentro de nós que só se enriquece com a experiência que está acima das circunstâncias. Mimar a personalidade não vai ajudar você a ficar melhor, porque quando você voltar para a vida vai sofrer de novo, vai ter que voltar para um spa. Toda vez que a vida te der uma pancada, você vai ter que ir para um spa, é melhor você criar um spa e viver lá dentro. Porque o processo de criação está sujeito a todo tipo de sofrimento. Resistência e apoio. Eu vou reunir os meus familiares, vou contar os meus sonhos, eles vão me ajudar. Vocês olham, isso é tipo da coisa que é uma declaração de incompetência. Fazer aquilo que você tem que fazer é só você, ninguém vai entender. E você não pode fazer com a força dos outros, é com a tua. O máximo que as pessoas podem fazer é ficar abanando para você lá no ponto. Ninguém pode fazer por você. Ou você tem a força para fazer ou não vai dar. Não se realiza sonhos com energia emprestada. Ou seja, buscar apoio, buscar locais para relaxar e tirar o estresse. Ele vai falar sobre a experiência dele como fuzileiro naval. Capacidade de conviver com a adversidade, considerar até um certo orgulho disso. Esse centro criativo, que é a nossa essência como seres humanos, não se atinge por nada. Muito pelo contrário. As adversidades até excitam o seu espírito de desafio e a sua imaginação. Vai dizer, a energia psíquica gasta remoendo tudo o que fizeram com você é perda de tempo e resistência. Ah, como o mundo é injusto. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Meu pai me disse tal coisa quando eu era pequeno.
Como é que eu posso ser uma pessoa realizada com um passado desse? Esquece. Resistência. As pessoas que foram realizadas tiveram pais e mães de todos os tipos da história da humanidade. E fizeram o que tinham que fazer apesar de tudo isso. Esquece queixas, lamúrias e autopiedade. Resistência e racionalização, também muito interessante. Ele vai dizer que a racionalização é o agente que trabalha com o assessor que cuida da imagem do chefe. Sempre justificativas plausíveis para você fazer as coisas, mas nenhuma delas suficiente, como a gente já falou. Já teve gente doente, já teve gente cancerosa que ganhou a Olimpíada, já teve gente cheio de filho que escreveu romance, já teve gente com deficiência física que descobriu os mistérios da astronomia, já teve gente com problemas enormes, que nem por isso deixou de ir lá e dar o seu recado. Portanto, pode ser até que os argumentos da resistência sejam verdadeiros, mas não são suficientes para te deter. Ou seja, mais uma enganação. E a resistência pode ser vencida. As grandes obras da humanidade são prova disso. Se alguém não tivesse vencido a resistência, quem fez a Nona Sinfonia? Quem construiu Santa Sofia? Quem esculpiu Moisés? Se alguém não tivesse vencido a resistência, as coisas mais belas que a gente tem não existiriam. As grandes obras são rastro daqueles que venceram a resistência. E se um venceu, é sinal de que nós temos essa possibilidade. Não quero dizer que nós vamos construir Santa Sofia nem o Moisés, mas algo de grandioso, proporcional às nossas possibilidades, vamos fazer, porque o ser humano é um ser grandioso. E veio ao mundo para deixar sua pegada. E não pode se permitir nem se acomodar à mediocridade, porque isso é a raiz da infelicidade de todos os males do mundo. E aí a gente vai entrar na segunda parte, vamos fazer o nosso intervalo. Então, gente, estão terminando a formação, parte 2. A crítica é uma coisa terrível, né? Recebi 2 hoje. É um sintoma, olha que interessante, é um sinal claro da resistência da pessoa agindo, reagindo. É um sintoma de uma pessoa que está derrotada. Então, você que critica as outras pessoas, saiba que isso é um sintoma de uma pessoa que está derrotada. Você é uma pessoa totalmente vencida, derrotada, e para atrapalhar o progresso de outra, você prefere criticar alguém do que você mesmo se mover, mudar a sua história, né? Buscar em você os seus defeitos, as suas dificuldades e vencer elas. Você prefere atrapalhar o progresso do outro, ao invés de lutar por si mesmo para vencer as suas dificuldades. É um amargurado e critica os outros, pois não consegue vencer por si próprio. Então, pessoa que se realiza não procura defeito nos outros. Muito pelo contrário, tenta ajudar as pessoas. É isso que eu faço. Eu não fico vendo defeitos nos outros, né? Mas só que eu sou uma líder e eu preciso observar quando Jesus pede para mim falar com alguém, né? Quando Jesus pede para mim apontar um defeito da outra pessoa, né? Um problema para outra pessoa, é para ajudá-la. Mas tem gente que não entende, né? E não é questão de... No meu caso não é crítica, o meu caso é realmente a verdade de Jesus sendo falada. Então Jesus, ele também é um ser que permite, né, que se ele coloca você num grupo, de uma comunidade de pessoas, e essa pessoa, né, ela está seguindo Jesus, ouvindo Jesus, Jesus vai vir em sua direção para te tirar desse marasmo da sua vida. E aí, se você não reconhecer ele passando por você, dizendo vem, como ele fez com os apóstolos, vem e segue-me, você vai ficar para trás. Então, fique esperto. Jesus é aquele que continua passando por você, pela sua vida e falando, vem, segue-me. Vinde ver onde eu moro. Então, você pode ser um grande apóstolo de Deus e você está fechando os olhos e os ouvidos e não está ouvindo o chamado de Deus. E ele usa pessoas que ele escolheu para poder chamar. Resistência, então, em si mesmo, é uma pessoa bloqueada, que critica e tem medo de algo. E o medo... ou você corre dele, ou você corre para ele. É o exemplo que ela deu da mulher, né, que tinha medo do peixe e acabou, né, indo em direção a ser atleta, né, nessa área e ganhou muitos prêmios, né? Então, claramente a gente percebe que o medo, como ela disse, pode ser o tamanho do medo, ela fala, né, equivale ao valor do sonho. Então, de acordo com o tamanho do medo que você tem, né, de fazer as coisas, é realmente equivalente ao tamanho do sonho, né? Medo até pode te empurrar. Resistência e amor. Eu tenho uma coisa que ainda eu tenho muita resistência, que é o violão, né?
Eu tenho uma voz ótima. Se eu pegasse o violão para treinar mesmo de verdade, eu ia ser uma grande violonista e uma grande cantora com o violão. Mas eu resisti muito a essa coisa criativa, né, do violão. Resisto ainda até hoje. E agora encontrei a divina vontade e veio para, né, ser a fonte da minha vida divina. Então eu concentrei agora todas as minhas energias nesse chamado de Deus. E então eu não fico frustrada de não poder tocar o violão como Deus gostaria que eu tocasse. Mas o Espírito Santo, que é essa musa que ela fala, é o Espírito Santo em mim. Quando Ele quer, Ele faz eu tocar. E eu toco um pouquinho e eu não estrago, não. Então dá para levar. E com a voz que eu tenho, então eu sempre consigo fazer alguma coisa, né? Pelo menos se eu dedicasse mais, realmente eu sei disso, eu poderia alcançar muitas coisas boas no violão. Resistência e amor, né? Se você ama demais o seu sonho, você tem muito mais resistência. Então quanto mais você ama, mais resistência você tem. Porque daí a resistência ela vai medir também a quantidade do amor que você tem pelo seu sonho. Né? Por que ela faz isso? A resistência não é ruim, Aline? Não, a resistência, ela mesmo disse que a resistência não é ruim. A resistência é justamente o que Deus manda para você, são as cruzes, são as adversidades, são os obstáculos, são os testes todos os dias. Então, a resistência, ela tem a parte negativa dela, que é quando você usa ela para te atrapalhar. Mas se você usar a resistência para ser um obstáculo ou ser um degrau para você pular, a cada degrau que você sobe, mesmo acima da resistência, é Deus abrindo um véu para você. Toda vez que você sobe um degrau, Deus abre um véu para você. E o que é Deus abrir um véu? É iluminar sua mente para você aprender alguma coisa ou abrir uma porta para você. Isso é constante na minha vida, porque eu vivo pulando degraus, um atrás do outro. E a minha vida ela é repleta das graças de Deus. 24 horas se deixar, Jesus está me abençoando. E eu vejo assim a Deus, assim, a toque da mão. A minha vida é uma benção. Mas só que é assim, uma cruz, uma benção. Ou várias cruzes fortes e uma benção. E agora Jesus está permitindo que a nossa comunidade passe cruzes coletivas, né? Interessante, né? Que aconteceu isso, eu não sabia que era possível. Mas Jesus, ele faz um grupo de pessoas vivendo na mesma intenção. O que o outro está sofrendo, a outra pessoa também colhe de resultado também para o grupo inteiro, que é o resultado em direção ao grupo inteiro. Então, como a gente está numa comunidade onde todo mundo tem o mesmo objetivo, Jesus está permitindo que todos sofram um pouco, e aí o sofrimento de todos sendo vencido, ele está permitindo bênçãos para o grupo inteiro. É impressionante o que Deus está fazendo. E eu mostro isso claramente para o grupo, o pessoal percebe, vê. Nossa, a gente conseguiu isso, a gente conseguiu aquilo. Olha, acabei de achar um conteúdo novo, acabei de receber um livro para poder ler no canal, que vai ajudar a gente para isso. Acabei de receber um apoio de uma pessoa que vai começar a divulgar. Acabei de receber uma pessoa que vai fazer o aplicativo para mim. Acabei de receber uma doação em dinheiro que vai fazer... É assim. Constantemente, 24 horas por dia, sempre alguma coisa acontece, né? Situações ou uma pessoa muito importante da família de alguém se converte, ou alguma doença que acontece que é um elemento de cura para alguém. Sempre alguma coisa Deus está permitindo, é um presente atrás do outro. Então, não esperar que nada seja fácil, ela diz, né? Resistência e isolamento. O isolamento não atrapalha, só serve só se você usar isso contra você, né? Ficar usando isso como um artifício para você ficar se vitimizando. Eu sou um coitadinho, ninguém gosta de mim, não sei o que, né? E não é assim. O isolamento pode te dar todos os elementos para que o seu Espírito Santo, o momento de contemplação, de meditação, o Espírito Santo, que é a musa criativa, o Espírito Santo, ele começa a se revelar a você. Foi no momento de isolamento. Eu tô emocionada, desculpa, foi no momento de isolamento que o Espírito Santo se revelou para mim. E ele falou, eu tô aqui, eu falo com você faz muito tempo. Foi no momento de isolamento, sofrimento de isolamento, onde eu tava me sentindo muito, muito isolada das pessoas, as pessoas me atacando demais, fechando totalmente as portas para mim, pessoas invejosas demais, mas muito invejosas, fechando as portas para mim. E aí o Espírito Santo veio. Ele veio no momento em que eu tava isolada, totalmente me sentindo um nada. E eu venci. Desde então, nunca mais fiquei sem a graça de Deus. Hoje eu sou essa pessoa que vocês me conhecem. Isso foi mais de 7 anos atrás. Eu agradeço todos os dias. Eu falei para essa pessoa que ela proporcionou esse isolamento meu, que ela
me atrapalhou muito. Hoje eu falo para ela que muito obrigado. Eu cheguei a falar para essa pessoa, muito obrigado. Você foi um elemento na minha vida que abriu a minha felicidade. A minha felicidade veio através de você. Você não sabe o bem que você fez para mim. Agradeci muito essa pessoa por todas as humilhações que eu passei, tudo que ele fez contra mim. Eu sou uma pessoa muito melhor depois que essa pessoa entrou na minha vida. Muito melhor. Ele foi o diabo, mas foi um diabo bom. Foi um diabo permitido por Deus, que valeu a pena. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje. Então Deus sabe o que Ele faz. Ele sabe quando Ele faz as coisas, né? É impressionante como o mal pode ser pro bem. Meu Deus do céu. Tem coisas ruins, né, que podem ser para um bem muito grande. E não foi só uma pessoa, não. Teve outras também, várias outras. Nessa época, né? A musa que tanto, né, ela fala é o Espírito Santo. O homem que encontra a si próprio nunca está sozinho. Na verdade, é o homem que encontra a sua essência. A essência que é o Espírito Santo de Deus, é o Pai, Filho e Espírito Santo morando no castelo interior da alma. Ele está em todos os seres humanos, ele mesmo fala claramente na nossa formação, eu li sobre isso, ele falando que ele está na vida de cada um de nós, né? E é dele que vem toda a felicidade, é dele que vem toda a ação criativa da divina vontade, é o Fiat divino que é a fonte da criatividade. Jesus fala muito da criatividade no livro do céu, fala bastante mesmo, né? Deixa eu abaixar o volume aqui que está muito alto na música. E o homem que encontra a si próprio nunca está sozinho, e quando está com as outras pessoas, é a pessoa que mais tem para dar. Mas isso só se as pessoas quiserem, porque no meu caso, eu não posso abrir a boca na minha igreja. Eu não posso abrir a boca. Eu não posso abrir a boca em lugar nenhum. Não posso abrir a boca na igreja, não posso abrir a boca na minha família, não posso abrir a boca no grupo de WhatsApp da minha família, não posso abrir a boca em lugar nenhum. Eu sempre tenho uma arma apontada na minha cabeça, sempre. Isso não vai ser diferente com vocês. É as pessoas derrotadas que não alcançam os objetivos e elas fazem de tudo para abafar o seu sonho. Então se esconda o máximo possível, né? E viva o seu sonho sozinha, que é melhor, tá? Fique isolado mesmo, né? Faz o seu trabalho para as outras pessoas que não te conhecem como eu faço. Aí garanto para você, eu já tenho uma comunidade que eu não me sinto sozinha de jeito nenhum. Já sozinha eu não me sinto sozinha. E com essa comunidade eu sou totalmente feliz, né? Agora eu tenho para quem vou fornecer, né, esse trabalho todo que eu estou aprendendo e desenvolvendo na divina vontade. Eu tenho para quem doar. Jesus que permite isso para mim, né? Então eu fico muito feliz e eu não ligo para a quantidade. Para mim é importante a qualidade. Então vem muita gente para mim muito boas. Tem muita gente muito boas, assim, totalmente abertas, assim, que eu me emociono toda vez que eu vou ouvir o relato delas. Então é uma benção, uma felicidade muito grande. A nossa essência se enriquece com as adversidades da vida. Jesus fala muito disso. Hoje é a exaltação da Santa Cruz e a gente vai comemorar isso, né? A gente vai falar sobre exatamente isso. A exaltação da Santa Cruz, a adorada cruz, finalmente te abraça. A oração da Luísa. Eras tu o suspiro do meu coração, o martírio do meu amor. Mas tu, ó cruz, esperaste até agora. Abaixei a música voltou a ficar alta. Esperaste até agora. O que mais aqui? Enquanto os meus passos se dirigiam sempre rumo a ti. Ah, não, é a oração de Jesus. Cruz Santa, tu eras a meta das minhas aspirações. É 24 horas da paixão. A finalidade da minha existência aqui na terra. Em ti concentro todo o meu ser. É Jesus rezando, tá? Nas 24 horas da paixão, né? No livro da Luísa. Em ti ponho todos os meus filhos, e tu serás a sua vida, a sua luz, a defesa, guarda e fortaleza. Tu os ajudarás em tudo, e gloriosos os conduzirão ao céu. Tá vendo? As adversidades da vida, é a cruz. Ó cruz, cátedra de sabedoria, somente tu ensinarás a verdadeira santidade. Só tu formarás os heróis, os atletas, os mártires e os santos. Bela cruz, tu és o meu trono, e como devo partir da terra, tu ficarás no meu lugar. Eu te dou como dote todas as almas, guarda-as, salva-as, eu as confio a ti. Nas 24 horas da paixão, 18ª hora. Maravilhoso. Aí tem no volume 1. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz, e meu doce Jesus transportou-me aos lugares sagrados. E primeiro ele me disse muitas coisas sobre a virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas de algumas coisas. Minha amada, você quer ser bonita? Olha só ele falando. Minha amada, você quer ser bonita?
A cruz lhe dará os traços mais bonitos que podem ser encontrados, tanto no céu quanto na terra, tanto a ponto de apaixonar a Deus, que contém todas as belezas dentro de si. E Jesus continuou: você quer ser cheia de riquezas imensas? Não por um curto período de tempo, mas por toda a eternidade. Pois bem, é a cruz que administrará a você todos os tipos de riquezas. É aquilo que eu falei para vocês. Cada cruz que você passa, cada adversidade, cada obstáculo, cada resistência é um degrau que vai abrir para você todos os tipos de riquezas. Todos os tipos de riquezas na terra. Desde os mais ínfimos centavos, que são as pequeninas cruzes, até as maiores quantidades, que são as cruzes mais pesadas, né? Que são as coisas mais difíceis, as doenças mais graves, as situações mais, as perdas mais difíceis, né? De pessoas na sua família e tudo mais. Nada se perde. No entanto, os homens são tão ávidos, né? São, né, os homens, né, na sua resistência má, né, se deixando frustrar, são tão ávidos por ganhar um centavo temporal na terra, né, de ficar dando atenção às distrações humanas, que logo terão de abandonar. Mas não se preocupam em ganhar o centavo eterno, que é, né, vencer os degraus da resistência. E quando eu, tendo compaixão por eles, ao ver o seu descuido por tudo, né, é o que nós fazemos, a maioria, que diz respeito à eternidade, gentilmente lhes ofereço a oportunidade. Ele que dá as resistências, ó, é Ele, Jesus, quem dá, permite as resistências, tá? Em vez de apreciá-lo, eles ficam com raiva e me ofendem. É verdade, tá vendo? Eles ficam com raiva e ofendem o doador. Que loucura humana, parece que eles entendem tudo de cabeça para baixo. Eu adoro essa parte do livro do céu. Meu amado, minha amada, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e os maiores ganhos. É só pela adversidade que você vence. Nada vai te atrapalhar, nada. A mulher falou aqui, prestem atenção, ouçam de novo essa formação 3, 4, 5 vezes, até entrar no cérebro. Anota no caderno cada elemento do que ela falar. Pausa e copia, né? Você deve ter outro objetivo além da cruz. Você não deve ter outro objetivo além da cruz. Se não tiver a dificuldade, tem algum problema na sua vida. Hoje mesmo eu falei com meu amigo, falei, ó, se tá faltando sofrimento, você tá se distraindo com outra coisa, com alguma coisa prazerosa. Falei pra ele hoje, eu falei assim, ó, se tá faltando sofrimento, se você tá preferindo ficar dando conversinha fiada com as pessoas, se você tá gostando muito de ficar na companhia das pessoas e não está fazendo a sua parte para com Deus, você está se distraindo e você está querendo a atenção das pessoas, querendo atenção. E isso é abominável para Deus. E isso será o suficiente para você em tudo, é a cruz. Hoje eu quero deixar você contente. Aquela cruz que até agora não foi suficiente para te colocar e crucificar completamente, é a cruz que você carregou até agora. Mas já que tenho que crucificá-la completamente, você precisa de novas cruzes, que deixarei descer sobre você. Então, a cruz que você teve até agora, eu levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celestial como penhor do seu amor. E farei outra descer do céu, uma maior, para poder satisfazer os desejos ardentes que eu tenho sobre você. Então, aí haver outra cruz maior para ela, que é a cruz que ele manda, né? Porque ela estava escolhendo várias cruzes. A Luísa estava escolhendo as cruzes, ele mostrando várias cruzes para ela e ela escolhendo. O trecho anterior desse, né? Anterior, na volume 1. Ela estava escolhendo várias cruzes, nenhuma ela conseguia ser colocada direito. Nenhuma ficava firme para ela ser crucificada. E ela ficava triste, né? Falava que era uma piada, que era uma brincadeira que Jesus estava permitindo. Mas só que era a cruz que ele queria, era que ela sofresse, né? Por ter que procurar a cruz. Né? E daí ele falou assim, agora a cruz que eu realmente quero para você é a que eu vou descer do céu. Então aí Jesus explicou para mim esse trecho, falando assim que a cruz que é mais pesada, aquela que realmente importa para ele, é a cruz que ele manda. Que é a cruz que ele manda. Qual é a cruz que ele mandou para Luísa? Foi ela poder ser vítima, né? E depois abrir mão de ser vítima para poder ser a filha da divina vontade, primogênita da divina vontade. Né? E foi muito difícil para ela, tanto que eu estou no volume 29 agora, e no volume 28, o último capítulo, o último trecho ontem do volume 28, é justamente o momento que ela é condenada pelo Santo Ofício, e ela sofre demais. Foram calúnias e acusações, julgamentos terríveis que fizeram contra ela e até contra o confessor dela que dava obediência para ela. Foi muito, muito assim, realmente atacada por críticos, pessoas críticas, essas pessoas derrotadas, né, que criticaram a Luísa
padres que criticaram porque não tinham a capacidade de fazer o que ela fez, né? De dar a sua vida, de doar a sua vida e ter uma intimidade tão grande com Jesus. Eles não tinham essa capacidade e aí eles preferiam julgá-la. Mas aí depois, graças a Deus, né, o prosseguimento da vida dela, foi tudo resolvido, solucionado, e hoje a gente tem o livro do céu à nossa disposição, que é fruto do trabalho dessa mulher magnífica, com a ajuda da cruz maravilhosa que Deus mandou para nós. Aleluia! Fiat, Deus abençoe. E vai continuar a formação. Eu não sei quantos volumes vai dar, quantas partes vai dar, mas essa é a parte 2 que a gente termina aqui. E é uma alegria muito grande poder fazer isso por vocês, né? E aí ela termina aqui falando que a nossa essência se enriquece com as adversidades da vida. Nossa essência é a prova de bala, porque é Deus, tá? Nossa essência é Deus. Algo que cresce em nós em meio a cruzes. É Deus que cresce em nós, a vida divina que cresce em nós em meio às cruzes. Tá? A semelhança com Deus, é isso que cresce em nós. E a declaração de competência, eu achei interessante que tem uma declaração de competência que é pedir o apoio dos outros. Esperar a aprovação das outras pessoas e o apoio das pessoas, né? Uma declaração de competência. Porque não se realiza nenhum sonho com energia emprestada, né? Você tem que ter até um certo orgulho de sofrer, querer sofrer, amar a adversidade, dificuldades e enfrentar tudo sozinho mesmo, sem precisar de ninguém. Ninguém pode fazer aquilo que você tem que fazer por você, ninguém. Ela mesma disse, e é verdade. Como o mundo é injusto, né? Tem gente que coloca a culpa no passado, como eu já falei, né? Coloca a culpa em tudo quanto é coisa, até em você mesmo. Está ensinando a pessoa, você é culpado por ela não crescer. Ela aproveita para colocar a culpa em qualquer coisa. Esquece, quem quer crescer, esquece essas queixas lamuriosas e a autopiedade. Não tem isso, né? Você não fica se culpando, não fica, né, arrumando confusãozinha. Tem muita gente que chega em mim e fala, ai, eu não consigo, por que isso? Ai, eu não consigo por causa daquilo. Ai. Nossa, vocês não têm noção das coisas que eu já ouvi. Meu pai, nos atendimentos que eu já fiz. Racionalização. Arruma argumento para tudo, a gente já falou um pouco isso, para colocar como obstáculo. Racionaliza. É uma pessoa que se acha muito inteligente, muito sábia e utiliza a sabedoria dela, os ensinos, as palavras do padre, do papa, dos bispos, do Agostinho, dos filósofos mais poderosos, da patrística católica, do catecismo da igreja. Ajuda, ela arruma, assim, ela caça na Bíblia, em qualquer lugar que ela puder encontrar, né, um argumento para vir contra você, para vir para dar de justificativa, para te criticar, para poder colocar obstáculo naquilo que ela não consegue ver por si própria. Ela vê que você está conquistando e ela racionaliza aquele caminho, racionaliza aquele sonho que Deus tem para ela, e ela fica presa naquilo e ela não progride achando que está bem fazendo isso, que ela prefere ficar apegada à sua própria sabedoria, mas quando ela passa o tempo, ela vê que a pessoa seguiu em frente, né? No caso, a pessoa seguiu em frente e ela ficou para trás. E ela só ficou ali, só dando argumento e não ganhou em nada, né? Só viveu daqueles argumentos. É triste, é terrível, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém, Jesus? Eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.